E aí pessoal, sejam novamente bem-vindos, esse aqui é o Comics in Code. E bom, esse é um vídeo que eu queria fazer para mostrar sobre quadrinhos repetidos e te perguntar, você tem quadrinho repetido na sua coleção? Eu digo isso porque nós que somos colecionadores de quadrinhos, cara, é muito comum a gente ter quadrinho repetido, principalmente de histórias que nós gostamos bastante, ou às vezes a gente nem gosta muito, mas às vezes a gente comprou uma história, é uma versão bem antiga, achou num sebo, achando que a editora nunca ia republicar, e ela foi lá e republicou depois no encadernado, e você curte a história e você quis ler num outro formato mais bonito, mas você também não se desfaz daquela versão um pouco mais clássica ali, né? Então eu vou mostrar alguns quadrinhos, como são muitos materiais que eu vou mostrar aqui, a informação sobre o ano de lançamento eu não vou ter de cabeça, então eu vou colocar pra vocês aqui no vídeo. Eu vou só falar qual que é a edição, qual foi a editora que publicou, mas o ano de lançamento eu acabei não anotando, beleza? Começando então aqui, olha, é a história O Homem de Aço, publicada, é a história clássica por John Byrne. Eu tenho 4 versões dessa história, tá? Eu tenho uma edição publicada pela editora Salvat, ou melhor, pela editora Eagle Moss, tá? Volume 8, O Homem de Aço. Eu tenho a versão publicada pela editora Abril, isso aqui eu acho que no final dos anos 90 ou no final dos anos 80. Isso aqui, cara, eu achei por R$5 no sebo, a história completinha, tá? É um formatinho, mas a história tá completa. Tenho na coleção a Saga do Superman Volume 1, que está sendo lançada pela Panini agora, que já deve estar, acho que na edição número 18, tá saindo agora. E também a revista O Homem de Aço, publicada pela editora Mitos, se eu não me engano, no ano de 2007, mas eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada, tá? Por que eu tenho 4 versões dessa história? Eu não planejei comprar essas 4 versões. Na época que eu comprei isso aqui, foi em 2014, essa foi a primeira que eu comprei. Eu tinha um sonho de ter essa história, porque é uma das minhas histórias favoritas do Superman. História, uma origem sensacional. Aqui no vídeo de origens eu comentei sobre essa história, então pode dar uma olhada lá. Cara, eu comprei isso aqui achando que a Panini raramente ia relançar, né? Depois a editora Eagle Moss começou aquela coleção de capa preta que forma uma lombada. E envolvia aqui a história Homem de Aço em capa dura. Obviamente eu comprei. Isso aqui eu acho que era em 2015, se eu não me engano. Daí, bem mais pra frente, eu encontrei essa aqui no sebo por R$5 e acabei levando, tava lá no sebo, a qualidade tava boa, a história fechadinha, uma versão clássica publicada, né, então eu acabei levando. E agora em 2021 a Panini começou essa saga, a saga do Superman, que é uma coleção, né, e obviamente eu peguei o volume 1 porque eu tô acompanhando tudo, não faria sentido eu não comprar o volume 1 só porque eu já tenho publicado em outros lugares, eu queria ter a coleção completa. E o preço aqui quando ela lançou estava uns R$30 e poucos, então foi bem em conta, assim, sabe? Então, eu tenho essa história repetida 4 vezes, que é Superman, O Homem de Aço, de 1986, escrita e desenhada por John Byrne. Fase aí que remodelou o personagem na pós-crise, eu já comentei bastante, essa história é sensacional. Outra história que eu também tenho repetido em 3 edições aqui é a história Liga da Justiça, Nova Ordem Mundial. Grant Morrison no roteiro e Howard Porter nos desenhos, tá? Quais são as versões que eu tenho? Eu tenho, primeiramente, as mensais de Os Melhores do Mundo. Tem alguém dando grau agora. Os Melhores do Mundo, número... opa, tá fora de ordem. Número 9, dá pra ver aqui a capa. 9, 10, 11 e 12. Aqui, ó, que é essa última capa aqui. Eu vou mostrar tudo pra vocês em videozinho aqui, tá? As capas. A história é uma história em 4 partes, tá? Publica a edição de JLA, número 1 a 4, de 1997. Aqui então tem as 4 edições, cada formatinho tem uma edição, e mais algumas histórias da Mulher Maravilha, do Lanterna Verde, que era meio que um mix, né? Que até hoje a gente tem isso. Então, eu tinha primeiramente essa edição. Depois, lançou pela coleção da editora Eagle Moss, em capa dura, Nova Ordem Mundial. E obviamente eu amo essa história, é uma das histórias favoritas da Mulher Maravilha. Aqui a DC redefine a formação clássica da Liga da Justiça para os tempos modernos, né, para o tempo de pós-crise. Cara, é muito legal essa história, não é uma história sensacional assim, com mega roteiro, mas é muito divertida e aqui a gente vê a equipe se reunindo. Na verdade a gente vê a equipe se reunindo na história anterior, escrita pelo Mark Waid, que é Sonho de uma Noite de Verão, Pesadelo, eu não lembro agora qual que é o nome dela, vou deixar aqui pra vocês. Mas aqui é o primeiro arco de história, lá é a formação, mas esse é o primeiro arco deles juntos, tá? É onde começa o novo título da Liga, que se estende aí por 125 edições. E também
a Panini começou nesse mês passado a saga da Liga da Justiça, que é no mesmo padrão de a saga do Superman, a coleção de lendas do universo DC Liga da Justiça, do J.M. DeMatteis, que agora ela lançou também essa edição aqui, o volume 2, o volume 1 é essa história que eu comentei pra vocês, que é do Mark Waid, e o volume 2 já começa com Nova Ordem Mundial, a mesma capa, né, bonitona. E, bom, eu adoro essa história, tá? Eu tenho 3 versões dela, não pretendo me desfazer de nenhuma, eu gosto de todas as versões que eu tenho aqui publicadas. E agora vamos para outros quadrinhos aqui, que, cara, tem muita coisa que eu trouxe aqui, olha. Por exemplo, eu vou ter aqui, olha, Lanterna Verde Renascimento. Primeiramente eu comprei essa edição há anos atrás, que é Green Lantern Rebirth, é um encadernado importado, tá? Comprei na livraria Saraiva por R$50 na época, tava um preço muito bacana. Isso aqui, naquela época que eu comprei, isso aqui em 2015, a Panini nem sonhava em republicar isso aqui. Daí ela republicou, acho que em 2019 ou em 2020, encadernado naquela coleção DC Deluxe do Lanterna Verde, que é o Renascimento, né? Então eu acabei comprando também porque eu já tenho toda a coleção do DC Deluxe do Lanterna Verde. E porque, olha, o acabamento disso aqui é lindo. Eu gosto muito dessa capa da edição importada, mas a capa da edição importada é a parte de trás. E a parte de trás da edição importada é a parte da frente da brasileira. Então, assim, eu acho muito legal ter a coleção completa do DC Deluxe. É uma história que eu gosto demais, é uma das melhores histórias do Lanterna Verde, tá? Então, tem essas 2 edições. Falando ainda de Lanterna Verde, exatamente a mesma situação da anterior. Eu tenho Lanterna Verde Sem Medo. Eu primeiro comprei lá em 2015 também Green Lantern No Fear, porque eu também pensava que na época estava esgotado esse encadernadão aqui, olha, que é a história Sem Medo, a mesma história, só que aqui tem mais edições ainda, na edição brasileira tem 2 arcos. Eu comprei isso aqui achando que nunca a Panini ia republicar, e lá em 2020 eu consegui comprar esse encadernadão aqui para fechar minha coleção do DC Deluxe do Lanterna Verde. Então eu tenho essas 2 edições, não pretendo me desfazer. Eu gosto muito desse encadernado importado, mas eu também adoro essa edição de luxo aqui que a Panini publicou do Lanterna Verde. Vamos ver o que mais aqui, olha. Eu acho que eu tenho mais uma do Lanterna Verde, mas eu pego ela depois. Vamos agora aqui pra Morte do Superman. Cara, você vai ver que a maioria das histórias que eu tenho repetido é tudo o mesmo caso. Aqui, ó, A Morte do Superman, publicado aqui. Esse aqui é um encadernado que contém apenas a edição da morte, é a luta dele contra o Apocalipse até a morte dele, tá? Daí acaba nisso. E eu tenho também a edição em Deluxe da Morte do Superman, esse aqui é o volume 1, tá? Que é o que corresponde à morte dele aqui. Obviamente tem muito mais material aqui, tem o arco do funeral dele, coisa do tipo. Mas aqui eu tenho repetido a história da morte. E esse aqui é publicado pela Panini. Eu comprei porque eu tenho os 2 volumes da Morte e do Retorno. Eu sei que não tem todas as histórias nesses 2 encadernados. Ainda faltam algumas lá que não tinham lá no... que não estavam lá naqueles formatinhos lá da Abril, né? Mas eu já fico bastante satisfeito com os conteúdos que eu tenho nesses 2 encadernados da Panini. Eu acho que dá pra ler a história completinha, dá pra entender certinho o arco, tá? E aqui é mais uma repetição que eu vou ter, né? Agora, vocês vão ver que eu tenho muito Superman, meu personagem favorito, todo mundo sabe disso. Então vamos lá, Superman, O Legado das Estrelas. Eu tenho a edição publicada em 2006 ou 2007 pela editora Panini, que aqui a gente tem as 12 edições de O Legado das Estrelas. E também, esse aqui é um encadernado da Panini em capa cartão, que eu acho lindo esse encadernado, eu comprei ele primeiro, tá? Foi muito difícil conseguir esse encadernado, principalmente nessa qualidade, ele tá praticamente novo, pelo tempo que ele foi lançado. E também Superman, O Legado das Estrelas, pela coleção da editora Eagle Moss, tá? Esse aqui é o volume 57 e 58, foi dividido em 2 volumes. Por quê? Porque é uma história grande, em 2 edições, e a Eagle Moss ela tinha um valor fixo lá de preço e quantidade de páginas, então ela lançou em 2 edições, que são muito lindas, e obviamente eu comprei para ter uma edição encapadura dessa história, que é sensacional, eu adoro essa história de origem do Superman, tá? Agora vamos entrar em algumas outras, por exemplo, Crise nas Infinitas Terras. Inicialmente eu comprei por R$25 as 3 edições publicadas aí em 1989 pela editora Abril, tá? São 3 edições aqui de Crise nas Infinitas Terras. E depois, isso foi em 2014, no final de 2015 ou de 2016, eu acho que foi no final de 2015, a Panini publicou essa edição de luxo da Crise nas Infinitas Terras, e é uma das minhas histórias favoritas de todos os tempos, então é óbvio que eu acabei pegando essa edição de luxo, tem essas 2 edições da Crise. No momento, eu estou gravando esse vídeo em setembro de 2022. A Panini está publicando um novo encadernado na coleção Grandes Eventos DC, tá? E você vai ter a Crise nas Infinitas Terras, é o primeiro volume dessa coleção. Então, caso você não tenha nenhuma versão, pega isso que é muito bom, vale muito a pena, tá? Não tem nem o que questionar. Beleza? Próximo aqui. Lanterna Verde de novo.
Lanterna Verde, Crepúsculo Esmeralda. Eu comprei a primeira essa edição aqui, que é uma edição em formatinho da Abril, que eu não me lembro quando lançou, tá? Mas compila só a história Crepúsculo Esmeralda, não tem o Novo Amanhecer, que é a origem do Kyle Rayner. E depois eu comprei a edição de luxo da coleção da Eagle Moss, que é Lanterna Verde, Crepúsculo Esmeralda e Novo Amanhecer, que daí eu tenho a história completa da origem do Kyle Rayner. Obviamente que eu comprei não só, porque aqui só tem uma parte da história, e essa história é um arco, são dois arcos que formam essa história, que é a decadência do Hal Jordan, né, a queda dele, e o alvorecer do Kyle Rayner, que foi o Lanterna Verde aí nos anos 90. Já comentei sobre isso também lá no meu vídeo do Lanterna Verde que eu publiquei recentemente, dá uma olhada lá. O próximo que eu vou ter aqui, olha, Superman Pânico nos Céus, que foi publicado. Eu ainda não li isso aqui, tá, pessoal? Eu comprei e na minha fila de prioridades isso aqui não é uma prioridade, então eu acabei não lendo ainda. Mas eu tô doido pra ler esse material porque parece ser muito legal. Eu tenho a edição da Eagle Moss, que é o volume 85, tá, um encadernado, porém, eu também tenho a edição lançada, as mesmas histórias lançadas em formatinho, que é Super-Homem Anual número 1, eu não sei qual que é o ano, vou deixar aqui na tela pra vocês. E também uma parte dessa história também se passa em Super-Homem número 122. Tudo isso publicado pela editora Abril, tá? Bom, vou botar sequência aqui então. Eu tenho aqui também, olha, essa história que é sensacional, uma das melhores histórias que existe do Superman. Superman, o Último Filho. Tenho duas edições de luxo. Eu não peguei aqui mensaizinhas, porque eu também tenho isso aqui publicado em mensais, tá? Eu tenho as mensais lá que foram lançadas na revista da primeira série do Superman, não lembro quais são os números. Mas eu vou mostrar só os encadernados, então eu comprei inicialmente na coleção da editora Eagle Moss, lá em 2015, 2016, acho que foi 2015, ou 2014. Faz bastante tempo que eu tenho essa edição, e a Panini, acho que ano passado, relançou esse encadernado Superman no Último Filho em edição de luxo, e é linda essa edição e tal, e ela tem um pouco mais de história do que eu tenho nesse encadernado aqui. Mesmo que eu já tenha as histórias em mensais, eu acabei pegando. Isso aqui é uma história sensacional. Esse acabamento de luxo que a Panini deu ficou muito lindo. Eu recomendo a todo mundo que tem essa história do Superman, caso você curta o personagem, né? Se eu não curtir também eu recomendo, mas se você não tiver interesse não precisa. Deixa eu ver o que mais. Essa aqui, olha, 0 Hora Crise no Tempo. 0 Hora Crise no Tempo, eu comprei isso aqui faz muito tempo num sebo, tá? Sebo aqui de Londrina. Eu encontrei as 4 edições juntinhas, são as edições publicadas pela editora Abril. São 0 Hora número 4, 3, 2, 1 e 0, tá? E depois a Panini lançou... Opa, veio uma a mais aqui. A Panini lançou, em 2020, 0 Hora Crise no Tempo, encadernado, capa dura, contendo as 5 edições aí, né? Que vai do 4 até a 0. É exatamente o que tem aqui, olha. Mas eu acabei pegando a edição de luxo que eu queria ter todas as crises da DC em edição deluxe. Eu tenho todas as crises, começando aí Crise nas Infinitas Terras, 0 Hora Crise no Tempo, Crise de Identidade, Crise Infinita e Crise Final. Então eu tenho todas as crises aí que contemplam aí a cronologia da DC, que isso aqui também foi muito importante. E por fim, para finalizar o vídeo aí, né? Ah não é para finalizar ainda não, tem mais 2 materiais. Lanterna Verde e Arqueiro Verde, tá? Clássico aí de Dennis O'Neil e Neil Adams. Eu comprei isso aqui há muito tempo, quando eu estava começando a minha coleção, que é o Grandes Clássicos DC Volume 2, Lanterna Verde e Arqueiro Verde, tá? São 2 encadernados dessa coleção aqui deles. Eu só tinha o volume 2 na época, eu comprei no sebo também. Mas eu recomprei agora porque a Panini publicou naquela coleção Lendas do Universo DC, Lanterna Verde e Arqueiro Verde em 3 volumes. Contempla tudo que o Neil Adams e o Dennis O'Neil publicaram juntos, tá? Em 3 volumes, mas eu só peguei aqui o volume 1 e 2, que é o que contempla as histórias desse encadernado aqui também. Então eu tenho isso repetido numa coleção bem bonitona aqui, fechadinho, porque aqui eu tenho só pela metade, né? Então eu tenho essa história repetida também. E por fim, vou ter essa história aqui que é sensacional, tem ela repetida também, mas, cara, isso aqui eu adoro essa história, que é Homem-Aranha, A Morte de Jim DeWolf, tá? Eu tenho a edição publicada pela edição, um encadernado de capa cartão, que foi publicado pela Panini, não lembro em qual ano, mas isso aqui já faz um bom tempo, eu acho que deve ter sido 2012, 2013, tô chutando, tá? Mas é por aí. Eu comprei em 2014, por aí. É um encadernado que contempla a história completa, e em 2021 a Panini publicou Homem-Aranha, A Saga do Devorador de Pecados, que é a mesma história, tá, pessoal? A história é a mesma. Vocês podem inclusive ver que a imagem de trás aqui é a mesma, ó. É só um nome diferente pra história, mas é a mesma história, o mesmo arco, as mesmas edições. Eu tenho a edição de luxo aí, porque eu gosto de... É uma das minhas histórias favoritas do Homem-Aranha, se não for a minha favorita, tá? E, bom, pessoal, acho que de quadrinhos repetidos eram isso.
Alguns desses quadrinhos eu também tenho em mensaizinhas publicados pela Panini, então é muito comum. Eu nem acabei pegando mensaizinhas porque é muito comum a gente comprar mensais e depois a Panini publicar essas mensais em encadernado. Eu trouxe as mensais da Editora Abril porque eu não acompanhava, né? Eu nem era nascido na época que eu era nascido, mas eu tinha 2 anos de idade quando a Abril ainda publicava. Então, esses caras eu acabei comprando posteriormente. Eu comprei só pra ter a história fechada e depois comprei uma outra versão. Mas, por exemplo, olha, Mulher Maravilha ano 1. Eu tenho todas as histórias em mensais da Mulher Maravilha da fase Renascimento, e aqui a Panini publicou esse volume 1, que é exatamente o que contempla ali naquelas primeiras edições da Mulher Maravilha que a Panini lançou. Então, pessoal, eu acho que era isso de histórias repetidas que eu vou me lembrar agora, caso eu tenha faltado alguma aí, me desculpe por não ter falado. Vão surgir mais, obviamente, tá? É meio óbvio que isso vai acabar acontecendo. Então, qualquer coisa eu posso fazer um outro vídeo mostrando outras histórias repetidas que eu tenho. Por enquanto, é isso. Muito obrigado e até mais.